Seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos focar sobre o boi gordo, o mercado do boi gordo, que segue pressionado em boa parte das praças pecuárias, se não dizer em todas as praças, nesse finalzinho, nessa reta final do mês de junho. Houve uma reação pequena em algumas praças, mas no geral a pressão continua. Vamos saber o porquê dessa pressão, vamos acompanhar detalhes a respeito do clima, o gap, ou seja, a diferença entre o indicador CPEA, Exalc e até mesmo o mercado futuro lá da B3. Essas cotações têm um grande diferencial. Vamos primeiro conferir as cotações do mercado desta terça-feira, portanto, dia 25 de junho, onde as negociações seguiram no primeiro momento em alta em todas as posições e agora, na reta final das negociações desta tarde, as negociações apresentam rumos diferentes, negociações mistas lá na B3. O junho vem a 225,80, alta de 0,27, enquanto que o vencimento de julho a 234,50 recua 0,06%. O agosto, 238,80, 0,10 de queda, sobe o setembro a 240,25, 0,10 de alta. O indicador CPEA Exalc fechou nesta segunda-feira, na abertura de semana, 225,65, uma alta de 0,85%, acumulando neste mês até o fechamento desta segunda, uma alta de 2,03%. O indicador CPEA Exalc para o bezerro, média, Mato Grosso do Sul, ainda está no negativo, 1,97% de queda. O indicador ontem apontou a cabeça do bezerro, animal anelorado, Mato Grosso do Sul, a R$ 2.047 mais 56 centavos. Nós vamos saber do que está acontecendo nesse mercado, se é o clima, se é a oferta dos animais terminados ou ainda a pressão sobre os preços exercidos, né? Esses preços estão ainda em queda. Exatamente por quê? Porque tem uma oferta muito grande, está patinando o mercado interno de carne, as exportações, ao que tudo indica, vão bem. Nós vamos agora saber detalhes, porque vamos a Tangará da Serra. Rafael Grings, já da Red Agro, já está conosco. Aqui eu agradeço a participação. E como sempre, né, Rafael? O clima interfere muito nas negociações. Aliás, como é que está o clima aí? Tempo e temperatura em Tangará da Serra, Mato Grosso. Boa tarde para você. Boa tarde, Sérgio Braga. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Sempre é muito bom participar com vocês, né? Sempre compartilhando um pouco da realidade aqui da pecuária para o estado do Mato Grosso. E Mato Grosso já começou o clima mais seco, né? A gente já vê as pastagens sofrendo, alguns pecuaristas já encontram com dificuldades aí referente à lotação de fazenda por não ter uma pastagem, então tendo que buscar uma suplementação ou até mesmo sair dessas classes de animais um pouco mais pesada. Bom, e de alguma forma o clima pega diretamente, todo pecuarista sabe que a manutenção de um animal, né, ou na suplementação, no coxo, por dizer assim, é um custo mais elevado. É certo que a relação esse ano está um pouquinho menor, mas mesmo assim muitos optam por entregar esses animais para os frigoríficos para não ter prejuízo, por dizer assim. É isso mesmo? A engorda do animal ela exige um pouco mais de planejamento no sentido de capacidade de caixa, né? Você tem que ter um investimento. E muitas vezes o pecuarista está despreparado para lidar com essa situação de ter que investir ali numa nutrição, dependendo da região onde ele estiver, né? Esse ano, aqui no Mato Grosso, no mês de abril, nós tivemos chuvas bem favoráveis. Muitos acreditaram que essa pastagem talvez iria prolongar aí mais 1 ou 2 semanas, aí iria aguentar, né, dependendo da região. Só que não foi o que está sendo, não é o que está se concretizando agora. A gente já vê essa dificuldade. Só que a gente tem, né, aqui no Mato Grosso, nós conseguimos, né, uma matéria-prima, se a gente for olhar para o milho, DDG, entre outras fontes de proteínas aí, bem à disposição, né? Às vezes o que falta ali é esse planejamento, essa estruturação para conseguir trabalhar esse animal
dentro da propriedade, muitas vezes o pecuarista ele opta em passar esse animal para frente, porque tem essa questão de estrutura também que pode impactar. A profissionalização é muito grande, né? Lógico que a média do estado do Mato Grosso, que é a referência da pecuária aqui no Brasil, pela produção, né? Pelo maior rebanho do país, né? É muito grande essa questão da profissionalização. O pecuarista já tem trabalhado, pelo menos a maior parte, com tudo aquilo que é relacionado ao planejamento, seja ele na entrega dos animais, né, da suplementação, coxo, enfim, toda essa matéria-prima disponível aí para poder alimentar esse animal nessas épocas mais secas, né? E também as operações aí de proteção aos preços, essas ferramentas disponíveis, mas que ainda tem muita reticência ainda, né? Encontra muita resistência por parte de alguns pecuaristas nesse sentido. Está diminuindo essa resistência? O pecuarista está trabalhando mais com essas ferramentas de proteção, tem buscado mais operações, por exemplo, lá na B3, opções, enfim. Ele tem se preocupado mais com essa relação de conhecimento, de planejamento nesse sentido, Rafael? Sim, Sérgio. A grande dificuldade não só do pecuarista, mas do agricultor também, é em ver. É difícil você fazer um pecuarista enxergar o benefício, né, de uma ferramenta financeira, até porque ele gosta muito de olhar, de observar, enxergar. Só que cada dia mais, né, muitos esforços, muitos se esforçando, né, para levar esse conhecimento ao produtor, ao pecuarista, né, para aderir a essas alternativas de ferramentas de proteção de preço, tem ajudado na utilização. A gente percebeu agora que nessa semana até o termo com frigorífico em algumas regiões avançaram, né? O pecuarista tem muito preconceito já de antecipar a venda para o frigorífico. Essa semana nós vimos grandes volumes acontecendo aí para alguns períodos e algumas classes de animais. Isso porque o pecuarista ele executou esse termo porque ele conseguiu já um preço fixo lá na frente, um preço mínimo garantido, e ele conseguiu enxergar a margem de lucro por animal. Então, isso fez com que ele utilizasse, né, uma das ferramentas, o próprio termo com frigorífico, e tem feito executado. E para essa semana também a gente já começou uma busca maior também por ferramenta financeira, em decorrência de que agora o pecuarista que está utilizando o confinamento, ele acelerou agora o processo, né? Ou seja, ele está terminando de guardar ou está guardando ali o boi no confinamento para iniciar ali o período de engorda, vamos dizer, mais intensivo aí. Então, já começou a movimentar bastante o mercado, não só para a parte de operações financeiras, mas a gente tem observado também que o pecuarista tem buscado essa alternativa do boi a termo junto com os frigoríficos. É interessante até quando você fala que aumentou essa operação de boi a termo, né? Que não adianta, né? Ele fez a conta, viu que a margem ali já cobre os custos dele, não adianta nem pensar que amanhã ou depois, na época da entrega do animal, o arroba vai ter subido, né? Que ele poderia ter ganhado mais, porque aí não tem mais jeito, né? Entregou, firmou o Sim. contrato ali, não tem jeito, né? Mas ele pode ter outras alternativas ao termo também, ferramentas financeiras, que possam, pelo menos, dar uma margem para ele ficar um pouquinho mais tranquilo e com um peso a menos na consciência, por dizer assim, não? Correto, Sérgio. Até a preocupação que o pecuarista tem de fechar termo, às vezes, com frigorífico, é caso o preço suba, né? E aí depois ele perde, vamos dizer, ele perde o poder de compra na reposição. Mas para isso existe solução também, né? Pode-se fazer o termo e garantir a margem de lucro daquela operação. E aí existe a alternativa de fazer um hedge de alta, um seguro de alta também, para que caso o preço da arroba venha a subir, o pecuarista ele continue, né, participando da alta e ele não perde o poder de compra da sua reposição, né? Então, o grande receio que o pecuarista tem é esse, mas ele já está aprendendo, vamos se dizer, a utilizar no seu dia a dia aí quando ele opta ali ou escolhe ali uma alternativa de comercialização. Bom, esse seguro, né, por dizer assim, né, é uma fraçãozinha, né, que é considerada pequena, né?
quando fraçãozinha é considerada pequena, é redundante, né? Mas é uma fração Sim. ali que garante operações, às vezes, mais favoráveis nesse período em que a possibilidade da arroba até mesmo subir, né? É pequena a variação em Sim. relação à arroba, né? Correto, Sérgio. Existe casos e casos, né? Mas Uhum. assim, se a gente for falar referente a uma alta, a possibilidade de uma alta na arroba, onde você possa participar de 20 ou 25 reais, né, de uma alta, você tem um custo de investimento ali, dependendo do mês, de 4,50. Então, você investe 4 reais para poder receber 20, 25 reais caso o preço da arroba venha subir, né? Isso considerando, né, que o frigorífico, né, você já tenha vendido para o frigorífico. E eu também já vi, tá, Sérgio, alguns frigoríficos levando essa modalidade pro pecuarista também. Então, o frigorífico tem levado essa alternativa de fixar o boi a termo e também fazer já um seguro de alta ali, caso ele suba, ele vai ganhar um adicional a mais também, caso o preço da arroba suba. Porque o frigorífico ali, ele precisa fechar negócio, ele precisa comprar boi. Então, ele tem que ser também estratégico ali nas modalidades aí disponível para o pecuarista. A indústria, o frigorífico nunca vai estar descoberto, né? Tem sempre alguém Correto. operando ali para poder trabalhar. Tem muito CPF lá na B3, ou mais CNPJ, mais pessoa jurídica operando por lá. Você tem ideia de se ainda prevalece a indústria, muitos CPFs, aliás, muitos CNPJs por lá, não? Quando a gente fala de CNPJ, né, a gente tem a parte industrial e os fundos de investimentos que são bem especulativos, né? É esse que a gente às vezes fica monitorando, porque esses fundos que são especulativos, eles até buscam algumas distorções de mercado que até depois nós vamos depois trazer a imagem, tá? Eu vou explicar um pouco melhor. Referente a CPF, grande parte dos CPFs que estão presentes hoje negociando ali nos contratos futuros do boi gordo, a maior parte é especulador, ele não é também produtor rural, ou seja, são pessoas que abrem conta na corretora e busca ali buscar uma participação de alta ou de baixa ali no mercado do boi gordo. E nesse momento, né, com base no último relatório de sexta-feira passada, quem está com a posição comprada, né, comprada, ou seja, acreditando numa alta nos contratos da B3 no boi gordo, pessoas físicas. Acredito que em outras entrevistas eu até já comentei sobre isso, né? Pessoas físicas é o elo mais fraco, né? Então é por isso que a gente vê o preço do boi gordo outubro chega a 245, 246 e ele perde força. Por que perde força? Porque são pessoas físicas que estão ali comprando, né? Então ele não tem força para romper esse patamar. Bom, e de alguma forma ocorrem aí as distorções, né? É lógico Acontece. que quando eu, você, qualquer um vai até uma casa de carnes, um açougue, a um supermercado, vê que o preço da carne não teve uma redução, né? Não acompanhou a queda da arroba do boi gordo, mostrando claramente que o varejo não devolveu essa diferença, né? Manteve os Sim, preços ali praticamente quando a arroba estava lá em cima, né? Ou seja, o varejo continuou mantendo os preços consideravelmente elevados. É uma outra história nesse sentido. Agora, há uma distorção que, inclusive, você chamou a atenção e chama a atenção nesse bate-papo que a gente está tendo aqui para essas diferenças entre o indicador CPEA, né, para referência da arroba aqui em São Paulo, para aquilo que está sendo praticado ou até mesmo negociado lá na B3, mercado futuro dos vencimentos mais longos, não é isso? correto, Sérgio. O que acontece? O contrato do boi gordo negociado na B3, ele converge, né, ao indicador CPEA, que é o balizador ali do preço médio do boi gordo, vamos dizer, sendo negociado. Então, para o segundo semestre, né, a gente começa a olhar esse mercado. A gente olha o mercado CPEA e os contratos da B3 como que estão sendo negociados. E nesse caso, se você puder até compartilhar a primeira imagem, a gente fez a identificação em um momento, né, nessa imagem aí, de R$ 25, né? Então, ou seja, eu não me lembro, não recordo muito bem a data,
mas chegou a abrir uma boca de jacaré. Essa linha laranja, o que é a linha laranja? É o contrato do boi gordo outubro negociado na B3. E a linha verde é o indicador CPEA. Então, nota que eles não trabalham totalmente separado, né? Eles têm uma correlação muito próxima e chegou a R$ 28, na verdade, não é nem 25, é R$ 28. E aí, quando ocorre essa situação, que eu falei para você que são momentos de arbitragem ou de oportunidade de fazer hedge, são momentos que a gente convidou os nossos clientes e os pecuaristas a fazer um seguro de baixa na B3. Por que fazer um seguro de baixa da B3? Porque nessa situação, ou o contrato da B3 tem que cair, o contrato do boi gordo tem que cair para voltar novamente aos níveis ali do CPEA, ou o CPEA tem que subir, ou seja, o preço do físico tende a melhorar. E o que aconteceu? Nessa situação, o contrato da B3 permaneceu, vamos dizer, estável, e o indicador CPEA aí apresentou uma recuperação, ou seja, quando o frigorífico ele vê também essa boca de jacaré aberta, para ele é muito positivo também essa conta, porque ele tem um descolamento e ele pode até aproveitar desse descolamento também para fazer as posições dele a termo lá na frente. E ainda mais quando a gente coloca a curva do dólar lá para frente, principalmente para um frigorífico que é exportador, ele tem um adicional a mais, né, na compra desse animal. Então, por isso que a gente viu o preço do físico aí melhorando e os frigoríficos também vindo um pouco mais forte aí na compra a termo ou pagando um pouco mais aí em prêmio, dependendo da classificação do animal. Bom, e de alguma forma lá na B3 ainda continua essa diferença, né? Os contratos mais longos ainda outubro, em relação ao próprio indicador CPE-ESAL, que mantém uma diferença até considerável ainda, não nas negociações. Eu observo aqui o fechamento de ontem. Aliás, teve um pouco volume de contratos negociados, estranhamente, né? Ontem na B3, poucos contratos. Os vencimentos futuros na sexta e para outubro, sexta-feira, abriram até uma margem, como você disse, R$ 25 em relação Sim. ao indicador CPE. Agora, o indicador CPE vai ter que acompanhar essas negociações, esses valores na B3. O mercado pode se encontrar dessa forma, porque a pressão continua. Como é que vai ser feita? É uma arbitragem? Como é que funciona nesse caso? Vão ter que seguir lado a lado, não abrir essa boca de jacaré, como você mesmo disse aqui, fez essa referência. Como é que vai acontecer isso? Agora, assim, vai corrigir, tá, Sérgio? Isso é regra e vai acontecer essa correção. O que a gente fala? Para pecuarista que tem aí animais aí para o segundo semestre, busque fazer seguro de baixa, faça seguro de baixa. Por quê? A gente está vendo essa movimentação no físico, né? Um pouco mais de apetite no físico, porque no momento está oportuno para o frigorífico, né? A gente até, inclusive, tá vendo as plantas industriais trabalhando em vapor máximo, né? Como se diz, né? Então, o frigorífico está com muito apetite na compra do físico. Então, ele está acelerando aí a compra do físico e já está fechando as escalas aí para os próximos meses. A questão é que quando o frigorífico sai fora, que ele fica um pouco mais tranquilo para os meses seguintes, não é o momento agora, talvez a gente vê ele um pouco mais morno e frio do mercado, e isso pode impactar o físico, tá? Isso aqui eu estou olhando um pouco mais para a nossa realidade aqui do Mato Grosso. O que a gente está vendo que, inclusive, até dentro do Mato Grosso, os comportamentos do frigorífico são diferentes, as estratégias são diferentes também. Então, cada vez mais o mercado do boi gordo ele segue um dinamismo aí bem complexo aí, levando em consideração a questão de cada praça. Bom, o outubro continua sendo um contrato mais negociado, é tradicional que isso ocorra, né? Todos os anos anteriores a gente Correto. vem observando, não é diferente agora em 2024. Agora, você sugere, tem falado para os seus clientes para que façam um seguro de baixa nesse momento? Façam as travas para um vencimento futuro, outubro, por exemplo, lá na B3, seria isso? Correto, Sérgio. Aí assim, ó, se eu pegar um preço do R$ 240 B3, né? Hoje está R$ 245, R$ 46, o outubro.
Se eu pegar a 240 outubro, se eu trago aqui para o Mato Grosso, utilizando um diferencial de base de 9%, eu estou falando que aqui é um boi de R$ 220 aqui para nós do Mato Grosso. E aqui, alguns pecuaristas estão com custo de arroba produzida de 180, de 190, ou seja, um resultado de 40 a 30 reais, né, por arroba. Isso por boi são de 600 a 800 reais por boi, para você ter ideia. Alguns pecuaristas estão conseguindo esse resultado, então não tem não porquê não utilizar uma ferramenta de proteção de preço. E o que a gente está vendo é que o pecuarista aqui está enxergando essa oportunidade, fez conta. Esse ano nós estamos indo para um ano diferente, onde o custo da arroba produzida está mais barato em decorrência de oferta de DDG, milho, farelo de soja, caroço, torta de algodão. Todos esses componentes estão permitindo ter aí um custo de arroba produzido mais em conta. Já ouvi falar que clientes de 160, 150, a hora que você leva para essas realidades 150, 160 reais, é um baita resultado que é possível alcançar aí por meio do sistema de engorda. Ficar bem atento a essa informação do Rafael Gringues, né? Porque o custo de produção está menor. É lógico que o preço da roupa do boi gordo também caiu, mas oferece uma margem, oferece possibilidades aí nessas operações financeiras, nessas travas também. Agora, com relação ao mercado físico, que a gente tem acompanhado, é que hora estabiliza um pouquinho, outra hora é pressionado. Será que a gente vai nessa toada até o finalzinho do ano? Será que a gente consegue aí uma valorização da arroba do boi gordo expressiva dentro do cenário atual, passa lá, chega aos 250, como a gente está vendo aqui, outubro, pelo menos lá na B3 ou não? Ô Sérgio, um dos componentes que pode ajudar dentro disso é o dólar, né? Aqui é uma opinião minha, assim, que é o único dos fatores que pode trazer, mas algo que eu estou tentando acompanhar aí para os próximos dias é o nível de oferta. Eu acredito que a oferta vai vir bem ofertado no mercado aí, principalmente para a parte de engorda. A gente viu muito esse movimento acontecer. Então vai vir uma safra boa de boi gordo. Em decorrência de safra, é muito difícil fazer com que o preço, né, dispare ou tenha alguma alta significativa. Tem que ser algum fator bem relevante aí de mercado para fazer ter força nesse mercado e romper esses 250 reais aí para o segundo semestre. Bom, essa expectativa para 2024 vem se configurando, já era esperada. Mudança de ciclo 2025, uma menor oferta de fêmeas, né, uma maior procura por reposição, né, a pressão pode diminuir, a expectativa 2025, essa mudança e preços melhores, será que isso a gente pode observar ou pelo menos já deslumbrar ou vislumbrar, né, essa possibilidade? Para 2025, o bom de 2025 é que vai ter essas correções de distorção de mercado que estava acontecendo, né? Ou seja, o produtor, o pecuarista, ele vinha carregando um custo de estoque de arroba elevado, um custo de estoque de milho elevado, então ele demorou uma fase de tempo aí para conseguir diluir. Agora, não. Por mais que para o próximo ano a gente permaneça esses mesmos níveis de preço, mas no próximo ano a gente tem um milho mais acessível, um DDG, uma reposição mais acessível, né? Então, isso é acessível no sentido do que esses níveis de preço, tanto da reposição e a matéria-prima ali para fazer ração, elas estão estabilizadas também. Então, isso permite projetar bons negócios para os próximos anos com mais tranquilidade, tá? Então, isso vai trazer mais estabilidade. Referente ao ciclo, foi bacana esses últimos tempos que aconteceu, porque trouxe uma educação e um conhecimento para o pecuarista também. Eu já vi alguns pecuaristas aí procurando essa classe de fêmea para o próximo ano, tá? Então, já tem pecuarista se preparando, já está buscando as fêmeas aí para o próximo ano aí também, fazer essa parte de disseminação, tudo mais, entrar nesse mercado aí também. Então, a gente não se sabe, não consegue mensurar. Mas 2025 vai permitir bons negócios em decorrência
dessa estabilidade do preço de reposição, preço do milho, DDG, essa parte nutricional também pro próximo ano. E um dos termômetros vai ser o balanço das BIA, né? Com relação à venda de sêmen, inseminação esse ano, isso a gente vai ter pelo menos uma indicação. Agora, relação de troca, só para poder finalizar contigo, sei que já tem cliente ligando para você, para mim também aqui, né, na hora da entrevista, você sabe que não toca o telefone o dia inteiro. Né, na hora que você está batendo um papo, conversando, fazendo uma entrevista, geralmente acontece, né, mas faz parte, vamos lá. Relação de troca, está favorável? Bezerro ainda continua barato ou não? O Sérgio, olha, bezerro aqui no mês de março, ali, final de março, estava R$ 7,00, 7,50 o quilo. Hoje, a 8,50 você já não consegue comprar, né? Vai depender muito da necessidade, né? Então, subiu bem, teve negócio acontecendo na casa de 9, 9,50, dependendo aí do bezerro. Então, a gente está vendo que o pecuarista tá vendo que vai conseguir gerar bons negócios, né? Com essa reposição. Boi magro também aqui para nós segue firme, inclusive frigorífico, né? Que tem Boitel, entrou muito firme essa semana também no mercado do boi magro. Tem algumas pessoas que engordam boi magro, tá indo que tem em outras regiões porque tá bem competitivo aí. Boi magro tá na casa 225, 230 aí. Então, reposição segue firme também, porque é aquilo que eu comentei contigo, né? A matéria-prima estabilizou e o produtor rural, o pecuarista, está conseguindo desenhar bons negócios. Agora é fazer o quê? Garantir o preço mínimo da arroba aí para não ter frustração aí para o segundo semestre. Tá certo. Bom, e quando você falou do dólar, hoje, só para poder fazer uma referência, bateu 5,45 nesse dia 25. Quando fala de relação do dólar, é mais favorável à indústria, nas exportações, ou isso dá um suportezinho para a arroba do boi gordo também, só para poder finalizar e recapitular esse trecho? O dólar alto favorece aí o mercado de exportação nossa, né? E isso traz um pouco mais de demanda aí pro nosso mercado, né? Visto que entrega maior margem para o frigorífico e ele se sente mais confortável em sair no mercado comprando algumas classes de animais, principalmente boi China, tudo que entra nessa classe de exportação, os frigoríficos vão ao mercado aí para buscar formar escala com essas classes e já garantir. Então, o dólar alto vai favorecer aí nosso mercado de exportação, né? Então, vai ajudar a enxugar o nosso mercado, o mercado interno nosso. Então, dólar alto aí vai trazer estabilidade para o preço da arroba do boi gordo. O ruim seria se o dólar recuar, né? Mas eu acredito que nesse momento já os frigoríficos já fizeram bastante o seu programa de compra do segundo semestre, até porque um frigorífico, ele agora no mês de junho, julho, ele já está batendo o boi que ele vai entregar em setembro. Então são 3 meses, né, que ele precisa. Ele teve o abate do animal hoje, são quase 3 meses aí para ele chegar até no destino final. Aí. Logo, logo já vai estar morrendo também o boi de dezembro aí para as data festiva de final de ano. As escalas estão bem alongadas aí nesse caso também, né? O planejamento da indústria é muito bem feito nesse sentido, né? Muitos profissionais trabalhando ali, por que não? O próprio pecuarista também tem um pouquinho dessa técnica, aprender um pouquinho dessa possibilidade, né? E uma coisa só uma observação, uma coisa que esse ano a gente não viu, Sérgio, é as férias coletivas, né? Anos anteriores você ouvia, tal planta deu férias coletiva. Então a gente não. Acho que vazou um áudiozinho aí, impressão minha, não? Eu acho que é da mesa aí, né? Bem provável, bem provável. Não, mas você estava falando, quer dizer que não teve férias coletivas esse ano? Isso, a gente não ouviu falar, tal planta vai dar férias coletivas, prepara seu abate se você é dessa região. Então aqui, em anos anteriores isso aconteceu, esse ano já não aconteceu, porque as margens estão atrativas para o frigorífico e eles estão trabalhando aí
em questão máxima aí da planta industrial. Até porque o dólar aumenta a receita e a expectativa também das exportações, bons volumes, vai ampliar, lógico, esse faturamento da indústria, né? Ótimo, isso aí. Isso aí. Recado para o pecuarista que está te acompanhando aí em todo o Brasil. Ótimo. Recado para o pecuarista, olhar esse segundo semestre com um pouco mais de cuidado aí, buscar garantir um preço mínimo, né? Sendo que hoje está algumas praças com resultado positivo. Fazer e buscar alguma alternativa, seja um boi a termo, seja uma operação financeira, né, para garantir um preço mínimo, mas não deixa de fazer para não ter uma frustração no segundo semestre. Tá certo. Rafael Gringues, da Rede Agro, conosco, direto de Tangará da Serra. Muito obrigado, um abraço a toda a equipe, a você, mais uma vez pela disponibilidade e até uma próxima. Obrigado, Sérgio. Forte abraço. Outro. Bom, a todos que estiveram conosco, lembro mais uma vez que nós temos as nossas mídias, canais oficiais do Tempo e Dinheiro nas mídias sociais. Vá lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva, avise os amigos, né, do Tempo e Dinheiro, que tem um clube aqui. Olha, o convite feito pelo João Batista lá, teclando o celularzinho dele lá, mostrando, olha aí, 19998132915. Seja assinante do clube do T&D. A todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado e até uma próxima.